Nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar a pior carteira que a gente já viu aqui. E que se a gente for muito elegante, mas muito elegante, a gente diz que o investidor dessa carteira foi induzido ao erro. Se a gente não for elegante, a gente pode falar que sacanearam bastante ele. Ele não. Ela, vou chamar essa investidora aqui de Berenice, nome fictício, mas um fato verdadeiro. Tem 78 anos de idade, cerca de R$1 milhão investidos, sendo que 250 mil estão em COIs. E fica pior, tá? Porque esse sequer é o pior investimento da Berenice. Quem vai te contar essa história real e maluca é o meu sócio, Felipe Almeida, planejador financeiro CFP e analista de investimentos. Filipão nos conta essa história. Vamos lá, dando um overview na carteira da Berenice aqui, hoje a carteira dela tá assim, são 57% em ativos de renda fixa e 42% em ativos de COI, que é essa parte amarela. E aí vamos ser bem franco aqui, se a gente olha só para essa primeira imagem, poucas palavras precisam ser ditas para essa carteira aqui. Mas vamos seguir a análise para a gente ser um pouco mais profundo. E o primeiro passo de uma análise de carteira é sempre a macroalocação daquela carteira. E eu vou lembrar isso todos os vídeos para vocês até entrar na cabeça de todo mundo que o que importa de fato é isso aqui. E não é só o Clube do Valor, nem Felipe, nem Ramiro que fala sobre isso. Na verdade, a gente se baseia em um famoso estudo de um cara chamado Roger E. Botson, que é esse que tá aí na tela para vocês, que é professor lá na Yale University desde 1984, a maioria de nós não tinha nem nascido ainda, e que é autor desse livro datado de 1990 também, o The Equity Risk Premium. Basicamente, o que o Roger descobriu é que as carteiras de longo prazo dos investidores têm a sua performance explicada em mais de 91% pela sua macroalocação, ou seja, basicamente o peso para cada classe de ativos que você define para a tua carteira. E quando a gente vai olhar para a macroalocação, que é o que de fato faz diferença na carteira do investidor, no caso da Berenice, a gente vê uma alocação terrível. Para refrescar a memória de todo mundo sobre o que significa esses COIs, na verdade eles são os certificados de operações estruturadas. Na prática mesmo, é um conjunto de derivativos que a corretora empacota num produto para poder vender para os investidores. Só que o grande ponto é que esse pacote de derivativos, ele sempre satisfaz uma narrativa de venda. Então, primeiro vem a narrativa, depois vem o produto. E para quem nunca ouviu falar como é que funcionam os COIs nas entrelinhas do produto, eu vou te explicar agora de forma muito clara. Imagina lá que alguém investiu R$100 mil num COI. Normalmente, o que vai acontecer é que 70% disso, ou seja, R$70 mil, vai ser alocado em uma renda fixa pré-fixada. Normalmente, essas rendas fixas têm um prazo de validade para 5 anos, que normalmente também é o prazo de vencimento da maioria dos COIs. E aí, esses 70 mil, alocado em uma boa renda fixa depois de 5 anos, ele acaba virando os R$100 mil novamente. E é justamente nesse 70% da parcela do COI que vem aquela história de capital protegido, ou seja, sempre que você investe R$100 mil num COI, você não pode perder mais do que os R$100 mil que você investiu. No mínimo, você vai ficar com o dinheiro que você colocou ali no início. Então é justamente com esse pré-fixado que eles garantem. Agora, os 30% que sobram dessa alocação do COI, os R$30 mil do exemplo, essa parcela visa trazer mais retorno através de derivativos, de alavancagem para o investidor. E normalmente esses derivativos estão atrelados a algum índice de mercado. Vou te dar um exemplo prático para você entender ainda melhor. Vamos relembrar desse COI aqui, XP Private Semicondutores com alta limitada, era o nome do produto. Ele foi lançado lá na metade mais ou menos de 2021, com aplicação mínima de R$100 mil. E o prazo normal, é o que se espera de um COI, geralmente são 5 anos, 60 meses. E aí beleza, o funcionamento é muito parecido, 70% mais ou menos do dinheiro foi para uma renda fixa pré-fixada, 30% foi para um ativo de semicondutores. Agora deixa eu te lembrar o que era que estava acontecendo em 2021, naquela época. A gente estava recém passando pelo segundo lockdown da pandemia, que foi em 2021. E foi justamente naquele momento que o assunto semicondutores começou a ficar em hype, não só no mercado financeiro, mas no mercado mundial. Afinal de contas, com muitas fábricas fechadas ou com dificuldade de produção ainda, a gente começou a viver uma escassez de semicondutores. E semicondutores, para quem não lembra, são muito utilizados para produzir celulares, carros e vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos que a gente conhece na nossa economia. Ou seja, havia uma narrativa que com cada vez mais escassez de semicondutores, o preço da commodity de semicondutores iria explodir. E era justamente nesse intuito de vender essa narrativa que o COI foi criado ali, para você ficar atrelado à alta dos semicondutores. E aí vamos pensar um pouquinho em como é que funciona o mercado financeiro, né? Poxa, se você tá vendo uma narrativa de algo que possa acontecer, que vai levar os mercados lá para cima, sinceramente, o mundo todo provavelmente já viu e isso já está no preço. E foi justamente o que aconteceu lá em 2021 com esse ativo atrelado a esse COI. Por volta da metade do ano de 2021, que era justamente quando esse COI estava sendo lançado, o ativo atrelado a esse produto estava justamente nas suas máximas históricas daquele ano. E o que aconteceu dali para frente foi o ativo despencou, de lá para cá voltou um pouco mais e valorizou nesses últimos 3 anos e alguma coisa, pouco mais de 10%. Mas, de novo, o que a gente via na época eram até matérias falando sobre esse tipo de tese aqui
a forma de como você ficar atrelado ao índice MSCI, a CWI da Nasdaq, que em geral sobe quando as empresas do setor de semicondutores são beneficiadas, ou seja, mais uma vez reforçando ali a narrativa de venda. Então agora que o tempo já passou um pouco, a gente vê um pouco desse conflito entre a narrativa da época e os resultados do ativo de fato. Agora, o que pouca gente falava naquela época é que na mesma época daquele ativo ali, na metade de 2021, a gente tinha taxas pré-fixadas, por exemplo, no Tesouro Direto, pagando mais de 8% ao ano. Que se a gente for fazer uma conta de juros compostos de 5 anos depois daquela taxa, que é justamente o prazo do COI, a gente veria ali uma alta de 48% em quem pegasse um investimento no Tesouro Direto. E refrescando a memória ainda do passado do mercado, poucos meses depois a gente viu a taxa do Tesouro pré-fixado bater mais de 13% ao ano. Ou seja, quem investisse durante 5 anos com aquela taxa daquela época teria uma rentabilidade de 91% 5 anos depois. Só que não existe nenhum título público, nenhum Tesouro Direto na carteira da Berenice, por exemplo. E aí eu te pergunto, sabe por que existe muito COI na carteira desses investidores e pouco ou quase nenhum Tesouro Direto, título público? E a resposta está aqui, na própria página do COI. Você vai ver aqui, ó, que por conta da atividade de distribuição, as corretoras podem receber uma remuneração de 1,7% ao ano. Isso aqui é a comissão que o COI pode chegar a pagar para a corretora. Isso, ou seja, sai do bolso do investidor. E se a gente for fazer uma conta muito simples aqui de 1,7% vezes 5, que seria mais ou menos a comissão que seria recebida pela corretora no momento do investimento num COI, a gente está falando de uma comissão que pode chegar a 8,5%. Cada 100 mil reais que você paga, você deixa ali quase 9 mil reais na mesa de comissão. Enquanto que em ativos como o Tesouro Direto, por exemplo, não existe comissão para quem está vendendo. E aqui a gente encontra escancarado o conflito de interesse que ainda existe num modelo de assessoria no Brasil. Porque afinal de contas, quem é que escolheria de vontade própria um ativo que depois de completar 10 anos teve resultados cada vez mais tímidos, como o caso dos COIs? E que em 2022, por exemplo, 4% apenas dos COIs conseguiram bater o CDI, o ativo de menor risco do mercado. Além disso, estudos como esses demonstrando o quanto o COI pode ter uma performance negativa para a carteira do investidor saem todos os anos. E aí quando a gente entende tudo isso e volta para essa imagem aqui, lembrando da Berenice, que é a investidora do vídeo de hoje, que tem 78 anos de idade e teve essa carteira montada desse jeito aqui. Sinceramente, não tem argumento nenhum de defesa para uma alocação como essa. E aí você pensa, poxa, Felipe, mas que sacanagem, né? Escolheu investir em COI ali. Só que eu quero te convidar para continuar assistindo o vídeo que fica pior. Até porque a maioria dos COIs que estão na carteira da Berenice, eles vencem somente depois de 2030. E quando o COI tem um vencimento mais longo assim, nem adianta você tentar resgatar antes do prazo, porque senão você pode deixar mais de 50% do teu investimento inicial na mesa. É um ativo que tem uma liquidez muito ruim. Ou seja, a grande maioria dos COIs vai vencer quando a Berenice já tiver passado dos seus 80 anos. E quando eu tava conversando com o Jonathan, que é o advisor responsável pela carteira da Berenice aqui no Clube do Valor nesse momento, ele me contou que os desafios dela são principalmente a falta de conhecimento e a dificuldade com tecnologia, e que ela ainda não utiliza a carteira para dividendos, mas gostaria de começar a utilizar daqui a alguns anos, não especificou quantos. E o grande ponto é que, infelizmente, a Berenice vai ter muita dificuldade de tirar dividendos dessa carteira do jeito que ela tá hoje. Então, assim, a gente entende um pouco da macroalocação da Berenice e eu quero te mostrar a microalocação, ativo por ativo, pra gente ver como ainda fica pior. Agora eu preciso fazer um disclaimer muito importante aqui. Se você tem um caso similar ao da Berenice, você é uma pessoa que não tem tanto conhecimento de mercado, ou se você tá desconfiado de como é que tá a tua alocação de carteira, porque tem um COI ou tenha qualquer outro produto da carteira que você não tem certeza se ele é bom para você ou para quem vendeu ele para você, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita como a Berenice fez aqui no time no Clube do Valor. Nela, a gente vai tirar 1 hora do tempo de um dos nossos especialistas de mercado para dedicar para o teu contexto individual. E entender se você está investindo bem com estratégia que te diz o que comprar, quando comprar e o que vender na tua carteira. E lá no fim, te mostrar um plano estratégico te dando um norte de como investir melhor. De novo, é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. E para você participar, é só clicar nesse link e preencher teu nome e teu telefone no formulário que vai aparecer para você, que um de nós da nossa equipe vai entrar em contato contigo. O link também está na descrição do vídeo. Beleza, agora vamos olhar para a microalocação dela. Começando aqui pelos COIs e sem entrar em muito detalhe em cada um dos produtos, a gente já viu que o produto em geral ele é negativo. Mas o que me chama a atenção são os valores. 50 mil alocado num COI aqui, outro ali, outro aqui lá, todos investidos num período muito perto. 23 de novembro do ano passado, 20 de novembro do ano passado, 31 de agosto, ou seja, a grande maior parte dos valores maiores delas foram todos alocados no final do ano passado. Beleza, vamos para a segunda parte da carteira da Berenice, que é a parte de ativos pré-fixados, que significam 29% de toda a alocação dela em renda fixa. Aqui a gente já vê uma carteira um pouco mais normal, com vencimento
vencimentos ali 2027, 2024, que também são longos, considerando o contexto de uma pessoa de 78 anos, daria para ter ali alguns ativos com liquidez mais rápida, afinal de contas ela vai precisar dessa liquidez nos próximos anos. Mas pelo menos a gente vê um uso aqui do FGC, diversificando os emissores para não ficar com uma concentração muito alta e com taxas interessantes de remuneração. Só que agora a gente vai olhar para a parte mais sacana da carteira da Berenice, que é a parcela que sobrou, 25% em renda fixa e inflação. Essa parcela de ativos aqui está majoritariamente aplicada em créditos privados. E aqui a gente já encontra um erro gravíssimo. Sinceramente, não tem muito porquê o investidor deixar de aproveitar todo o limite do FGC dele, que vai até 1 milhão de cobertura por CPF, para que você invista em ativos bancários, como CDB, LCI, LCA. E caso o banco venha a quebrar, você tem todo o seu dinheiro reavido. Mas o que aconteceu é que a Berenice, ao invés disso, está com um monte de créditos privados na carteira, onde se a empresa quebrar, ela pode perder todo o capital investido, porque ela não usou o limite do FGC. Então isso por si só faz pouquíssimo sentido. Você está elevando o risco da carteira do investidor para tentar ganhar um pouco a mais de rentabilidade, quando, de novo, no contexto de uma pessoa de 78 anos, não é esse o intuito. Só que essa história fica ainda pior. Dá uma observada comigo aqui quando é que são os vencimentos desses créditos privados na carteira da Berenice. 2042, 2037, 2044, inclusive com a NTNB, Tesouro Prefixado, vencendo em 2060. Vocês estão entendendo que isso aqui vence daqui a 34 anos, ou seja, quando a Berenice completar seus 112 anos nesse contexto aqui. Então assim, eu nem vou prosseguir mais muito nessa análise de carteira aqui, porque o que a gente vê na nossa frente, e é por isso que esse vídeo é a pior carteira que eu já analisei na minha vida, é porque ela é a exemplificação do que é o conflito de interesse. E para que fique ainda mais claro, eu vou te falar com direito de fala, porque eu já fui assessor de investimento, já estive no modelo conflitado por mais de 3 anos em atuação. E eu sei, por exemplo, que quanto mais longo é um crédito privado que você vende, ou seja, quanto maior o prazo de vencimento daquele ativo, maior é a comissão para quem vendeu. Então, sim, na hora de escolher esses créditos privados, esses títulos mais longos aqui, o assessor viu isso, mas escolheu colocar o que dava mais dinheiro para o bolso dele e para o escritório. Inclusive, essa foi uma das razões que me fez sair da assessoria de investimentos, porque eu percebi que quanto mais eu estudava sobre investimentos, mais eu entendia que o dia a dia dos produtos que eram escolhidos para a carteira dos clientes não eram melhor para os clientes. E eu já fiz um vídeo todo para te contar só sobre a minha indignação com esse sistema, tá aqui do lado, eu vou deixar um link aqui embaixo se você quiser conferir em detalhes. E depois, não à toa, percebi que o modelo comissionado, que é esse que traz tanto conflito de interesse, ele é proibido em vários países ao redor do mundo. E justamente pensando em ajudar as pessoas que nos acompanham aqui nos canais a investirem cada vez melhor, sem cair nesse tipo de conflito de interesse, a gente liberou o nosso e-book que te mostra exatamente a nossa filosofia de como a gente investe mais de 2 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. Ele se chama Como e Onde Investir 1 milhão de reais, mas ele é muito bom porque serve para quem tem muito mais de 1 milhão ou para quem tem muito menos. Para você baixar é só clicar nesse link aqui em cima que vai ser gratuito para você, também tá na descrição do vídeo. E um disclaimer muito importante também é que nem todo assessor de investimento é um profissional ruim, mas o modelo, que é o que a gente bate, é um modelo ruim para o cliente. Beleza, mas aí fica a última pergunta. O caso da Berenice tem solução ou não? E na verdade tem solução. A gente precisa sair de uma alocação como essa que ela tá e colocar como objetivo algo entre isso aqui, que tem um pouquinho de renda variável na carteira, ou algo mais conservador. Isso é algo que a gente tá definindo com a Berenice ao longo da trajetória dela. E de toda forma, mesmo que seja um modelo todo de renda fixa, isso também não vai abrir mão de toda a rentabilidade dela no histórico passado. O que importa é fazer uma alocação bem feita. O modelo 100% de renda fixa, que é esse aqui, somente com ativos atrelados à inflação, pré-fixados e pós-fixados, nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de quase 15% ao ano. E é claro que vai dar trabalho para fazer a realocação da Berenice, já que a carteira dela não tem liquidez. Muita coisa vai ter que esperar vencendo ou resgatando aos poucos. Só que tudo muda quando a gente tem uma alocação alvo, para onde a gente quer chegar na carteira do investimento. E lembrando que se você também quer ter a tua carteira analisada sem conflito de interesse, o link tá aqui embaixo. E se você quer conferir a carteira do Jorge, que era um cara de mais de 15 milhões de reais de patrimônio, que eu fiz a análise muito detalhada, percebi que ele está recebendo mais de 300 mil reais em dividendos, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, eu te contei tudo isso em detalhes, vou estar te esperando por lá.